supremo, Satanás. Então Deus manda um recado para todos, para Satanás e para esses governantes. E portanto, o que Deus aprendemos sobre o grande conflito entre o bem e o mal e sobre as guerras no interior? As guerras entre Israel e as nações, queridos, eram manifestações pequenas dos conflitos que ocorrem no meio espiritual. Além da morte das 12 deixa isso ainda muito claro. Aí nós vemos uma batalha cósmica e nós vemos anjos maus influenciando o governante do anjo Gabriel. Depois vem Miguel para poder contornar a situação. Então, por trás da divina existe Vamos para a parte de terça-feira. Terça-feira tem a pergunta de número 4. Quando eu li esses textos, eu cheguei à seguinte conclusão desse texto. Não significa dizer que Deus é um guerreiro. Significa que ele está em guerra e seus agentes humanos, e que executa juízo para estabelecer a justiça. É isso que a Bíblia quer dizer. Não é que Deus é um guerreiro mau, estão por trás desses agentes humanos, demônios que estão por trás de todo o poder opressivo social injusto. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei sobre todos os deuses. Eu sou o povo. É muito significativo quando esse texto diz que Deus executaria o seu juízo sobre todos os deuses do mundo. Por que esse texto é significativo? Essas falsas divindades estão os demônios. Por isso isso nos leva a compreender que Deus, ao realizar contra Satã, ele estava em constância realizando juízo contra os demônios. Os habitantes de Canaã receberam uma punição porque não aceitaram as impressões internas do Espírito por mais 400 anos. Houve mais 400 anos de oportunidade para eles a poder viver. Então, a administração dos caminhos deve ser vista como uma prévia do juízo final dos demônios e de todos os ídolos do planeta. Você percebe? Não dá para interpretar essas histórias do livro de Josué sem analisarmos, sem termos a nossa cosmovisão moldada pela doutrina do conflito cósmico, apresentada no texto bíblico. Outro detalhe, a pena de morte que Deus determinou para essas nações foi após mais 400 anos de atividades. Essa pena de morte é uma prévia da pena de morte global no dia do juízo final. O que vai acontecer no juízo final? Vamos aqui para o texto para você. Apocalipse 20, versos 7 a 10, diz que os ímpios serão jogados no lago de fogo. Cada um será perguntado proporcionalmente a sua maldade, a sua maldade, a sua rejeição a Deus. Os ímpios, uns vão demorar muito mais tempo do que outros. Esse é um ensinamento bíblico. Não vou entrar nesse ponto agora. Tem um vídeo meu em que você pode assistir sobre isso, em que eu apresento 5 mentiras sobre a doutrina do tormento eterno. Eu recomendo que você assista esse vídeo sobre a doutrina do tormento eterno. Além desse texto, você vê em Romanos 16, que Deus vai desmaiar Satanás. Malaquias 4, 1 a 3, diz que os ímpios de Israel são a pena capital da parte de Deus de forma global. E Salmo 37, que eles serão aniquilados ao ponto de se fazerem fuga. Então isso que eu queria passar para você. Vamos aqui agora para a parte de quarta-feira. Pergunta de número 5. De acordo com Êxodo 14, versos 13 e 14 e verso 15, qual era o plano original
e ideal de Deus a respeito do envolvimento dos israelitas na guerra? A resposta é: o plano original era lutar por eles atuando de forma sobrenatural. Veja, o padrão de atuação divina seria realmente a intervenção milagrosa. Quando você lê esses textos aqui, inclusive Deuteronômio 7, Deus o faria de forma sobrenatural. Ou em algum momento Deus usaria seres humanos em certos casos especiais. Então isso não ficou muito claro para mim na parte do quarto da lição. Por isso, na parte de quinta, eu peguei alguns conceitos a mais e eu vou debater com você agora para fecharmos esse assunto. Tá bom? Na parte de quinta-feira, vamos aqui para a pergunta e aí eu vou fechar o conceito daquilo que se iniciou na parte de quinta. Pergunta de número 6, na parte de quinta, leia Êxodo 17, 7 a 13 e Josué 6, 15 a 20. Que similaridade você encontra entre essas duas narrativas e quais são as diferenças? Veja, eu não coloquei tudo aqui, mas eu coloquei uma resposta sintética que eu vejo para qualquer lugar. O resultado final, a prova, só foi possível pela intervenção de Deus. A principal similaridade que nós vimos aqui em ambas narrativas de Deus. Tá? E a diferença principal, na primeira narrativa de guerra, em 17, eles tentaram a Deus. E aí, isso fez que Deus permitisse que os amalequitas atacassem Israel. Porque eles tentaram a Deus. O que significa esse tentar a Deus? Eu achei muito interessante, mas Bíblia de Estudo Índios, e eu vou repartir com você. Aqui, na nota de rodapé da página 97, comentando o Êxodo 17, 7, que diz que eles tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Foi após isso que Deus deixou intervir de forma sobrenatural. Ele poderia intervir de forma sobrenatural, mas como eles fizeram isso, Deus acabou permitindo que os amalequitas atacassem os israelitas para que eles voltassem a confiar mais em Deus, para que aprendessem a confiar em Deus. Agora, a Bíblia de Estudo explica uma coisa muito interessante. Quando o povo faz essa pergunta, diz a Bíblia, o povo tenta manipular o Senhor. Acreditavam que Deus, e eles consideram que Deus não chamava a Deus. Muitos cristãos acabam cumprindo uma coisa que Deus muitos acabam tentando manipular a palavra de Deus para que ela se adeque às suas preferências, ao seu estilo de vida pecaminoso e até mesmo às suas ideologias políticas perversas. Cuidado com isso. Isso vai permitir alguns como Deus, por exemplo, no tempo do Deuteronômio, não é? Como ele fez com Sodoma e Gomorra. Deus não usou Noé e um dos filhos dele para destruir o mundo. Deus os destruiu. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, Deus também não usou ninguém ali da casa de Abraão para isso. Deus destruiu eles. Deus poderia fazer isso com os habitantes de Canaã, poderia, perfeitamente. Porém, como Deus não o fez, eu prefiro não ser um dogmático. Tá? Até porque também isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus atuou sim como líder militar, como guerreiro, que após oferecer séculos de oportunidade e as pessoas rejeitarem, ele exerceu. Na lição da próxima semana, que não faltaram razões para Deus aniquilar aqueles povos. Uma coisa muito importante, que aquela acusação de genocídio de pessoas que não têm noções básicas de interpretação de Deus. Existe uma batalha ali de proporções cósmicas no mundo, no âmbito espiritual, em que as coisas ruins acontecem no nosso mundo, como por exemplo essas
pecado, a existência do mal e do pecado, elas refletem no nosso planeta guerras que ocorrem além dos dias. Então existe uma realidade superior à nossa e nós devemos estar aqui. Que você, além de curtir a vida, que você compartilhe com. Então você, mais vezes ao longo dessa semana, procurei trazer a lição dos adolescentes, a lição dos jovens e mais conteúdos. Na próxima semana teremos continuidade. Esse assunto delicado, porém muito importante. E me diz aqui nos comentários como você tinha parado para pensar que o mesmo Jesus tomado de corpo, ele aparece no versículo como líder militar. Você sabia que o mesmo Jesus que usando em Apocalipse 6,17 ele também se mira? Escreve aqui nos comentários se você sabia disso ou não. E eu vou ali ler a sua resposta. Fica com Deus e até uma próxima.